Nós vamos já falar sobre um assunto importante para a população de São Sebastião, que está confirmado aí que a Ecobus deixou de operar em São Sebastião a partir desta quinta-feira, e uma nova empresa deve entrar aí na operação do transporte coletivo. Está na linha conosco, retornando de viagem, nos atende o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, bom dia, obrigado pela participação conosco. Dessa vez o processo vai ser concluído, uma nova empresa vai assumir o transporte coletivo em São Sebastião. Já tem data para isso, prefeito? Bom dia. Bom dia, Júlio, bom dia, Gustavo, bom dia, Cadu, bom dia a todos que acompanham a Morada do Sol FM. Olha, até que enfim uma notícia positiva em relação a essa questão da Ecobus. Nós tivemos aí a nossa medida liminar, nosso atendimento pelo STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, que entendeu, aliás, num despacho fantástico, vale a pena depois, Júlio, ler na íntegra o despacho, em que determina imediato o cancelamento do contrato de concessão da Ecobus, tendo em vista todas as irregularidades apontadas, tendo em vista aí as irregularidades não só que o município apontou, mas que o Tribunal de Contas apontou, e por fim derrubou aquela liminar do Tribunal de Justiça do desembargador Oswaldo Magalhães. Ontem já teve a licitação em caráter emergencial, hoje os preparativos. Eu, nesse exato instante, parei aqui na padaria da Enseada com o nosso amigo Salvador e com o vereador Cardim. Estou indo para o gabinete, uma reunião com todos os vereadores, onde nós vamos relatar todas as ações, as medidas que serão tomadas no dia de hoje, até que amanhã se inicia a nova operação. Eu estou cuidando disso literalmente 24 horas e, Júlio, eu não posso deixar de externar os meus agradecimentos aos nossos vereadores de base, né, aqueles que apoiaram a prefeitura em todo momento, aos motoristas e funcionários da Ecobus que seguraram a onda durante todo esse momento, e ao cidadão fica aqui o nosso pedido de desculpas. Hoje a empresa opera com 8 veículos. Achei até que foi uma atitude sensata, foi uma atitude responsável da Ecobus, que já poderia ter ido embora, já poderia ter abandonado tudo, mas pelo menos hoje, que é o dia de transição, ela ainda está tendo um pouquinho de hombridade aí nesse finzinho de contrato, mas graças a Deus a situação toda liquidada, e agora são os ajustes, né, com cabíveis aí, não só a licitação emergencial, mas também o início do procedimento de licitação da concessão do transporte público. Prefeito, bom dia, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. Ficou algumas perguntas. Então, essa questão, a possibilidade nesse meio tempo de transição de ficar sem transporte, não vai. Então tem ônibus rodando hoje na cidade. E outra, já tem o nome dessa empresa que assume a partir de amanhã? Bom, a gente está na fase final da verificação dos documentos. Ontem a Procuradoria já deu o primeiro ok. Hoje ainda tem uma série de providências a serem adotadas, então nós vamos estar anunciando tão logo todos os procedimentos estejam encerrados. De toda sorte, Gustavo, é muito importante a gente salientar à população que hoje era um dia de não ter ônibus. A gente já tinha feito uma previsão de que a Ecobus ia de fato e de uma vez por todas abandonar o sistema. Tem 8 ônibus rodando, o transporte está acontecendo de forma muito precária, mas essa precariedade tem aí o seu tempo contado. Chegamos ao fim e eu espero nas próximas horas estar anunciando esse fim de uma vez por todas. Portanto, 8 ônibus rodando da Ecobus, numa condição precária. Fica meu pedido novamente de desculpas, mas nós fizemos tudo que determina a legislação de uma forma muito transparente e responsável. A prefeitura atuou desde o início desse processo. Prefeito, vai ter tempo hábil para a nova empresa, entre o anúncio da nova empresa e ela se mobilizar para começar a operar o transporte coletivo já amanhã? Positivo, Júlio. Quando nós fizemos a licitação, nós deixamos claro que a empresa vencedora, ela deveria ter os ônibus necessários disponíveis em pátio para que o trabalho começasse em até 48 horas. Portanto, isso limitou muito o número de participantes, isso estabeleceu, dentro dessa característica de emergência, estabeleceu uma prioridade que é atender o cidadão sebastianense que precisa chegar ao trabalho, precisa retornar para sua casa, os funcionários dos hospitais, das unidades de saúde, principalmente em tempos de pandemia, que precisam chegar ao trabalho. Então, tudo isso
foi levado em consideração. Então, nós primamos pela responsabilidade, cumprimos tudo que determina e orienta o Tribunal de Contas, o próprio Judiciário. Nós tivemos uma atuação muito transparente, mas nós fizemos uma licitação em que pudesse atender de forma rápida e de forma emergencial o município de São Sebastião. Então a empresa vencedora, ela tem sim que apresentar esses ônibus. Aliás, ela já apresentou os documentos, todas as que concorreram apresentaram os documentos dos ônibus, já indicaram que tinham essa condição. Até o morador que ouve, principalmente o usuário do transporte coletivo, que a partir de amanhã terá aí uma nova empresa, esse é um contrato emergencial, né? Por 180 dias e a prefeitura abre já uma licitação para concessão pública, para em definitivo. Como é que está a situação? Gustavo, ao longo de mais de 2 anos, nós notificamos e pedimos à Ecobus que informasse a prefeitura sobre todos os roteiros, os trechos, as linhas urbanas, as características, né, a quantidade de passageiros, porque essas informações são fundamentais no processo licitatório. Inclusive, tendo em vista que a nova licitação readequa as linhas do transporte urbano, cria os terminais de baldeação e gera aí novos itinerários. A Ecobus, ao longo desses 2 anos, se negou a informar tudo que nós havíamos pedido. Agora, com a nova empresa, ela é obrigada em até 30 dias, ela tem que informar tudo para a prefeitura. Com base nessas informações, nós fechamos o edital e aí sim nós conseguimos soltar a concessão do transporte público. Tudo isso já está organizado, está engrenado. Os nossos técnicos, a Secretaria de Administração, os nossos procuradores, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, todos extremamente empenhados para que a gente possa, o mais rápido possível, né, liberar também essa contratação da concessão do transporte público, e aí sim, em definitivo, resolve o problema. De toda sorte, volto a dizer, que a próxima empresa que assume agora, nas próximas horas, ela já vem com uma estrutura adequada para atender o cidadão sebastianense. Prefeito, até praticamente para encerrar, na terça-feira, quando a gente conversava sobre o assunto, abordávamos aí a questão, o risco, a possibilidade da Ecobus tomar alguma medida jurídica para impedir, para reverter essa decisão do STJ. Existe essa possibilidade que isso ocorra ainda no decorrer do dia de hoje? Olha, Júlio, essa medida aconteceu ontem. Eu estava em Brasília, o dono da empresa também estava lá com seus advogados, e o entendimento do STJ foi unânime. A empresa não tem mais a menor condição de estar no município. Como eu disse logo no início da nossa entrevista, vale a pena ler na íntegra o despacho do presidente do STJ, porque ele deixou muito claro, né, a irresponsabilidade no decorrer do processo por decisões mal tomadas, não por parte da administração. Ele respeita e aponta que as decisões positivas da administração, ou seja, da prefeitura, e deixa muito claro que, em hipótese alguma, essa empresa poderia estar prestando serviço nas condições que está. Então foi um despacho muito forte do presidente do TJ, um despacho que consolidou de uma vez por todas a decisão de tirar a Ecobus do município. É importante também a gente reforçar que essa discussão no judiciário começou em primeira instância, foi para a segunda instância e chegamos à famosa terceira instância, que a prefeitura em nenhum momento, né, arredou o pé ou recuou das suas responsabilidades. Portanto, agora, como a questão está definida e a Ecobus ontem perdeu o último recurso, como eu disse, com um despacho muito bem elaborado do STJ, agora não há mais nenhuma condição, a não ser que os mandrakes de plantão tirem aí um coelho da cartola, como tiraram nesse caso, dizendo que o processo do Tribunal de Contas deveria ser extinto e que a Ecobus deveria permanecer no município. Então, tirando aí a operação dos mandrakes, eu tenho muita segurança neste momento de que nenhuma outra ação conseguirá derrubar essa decisão do STJ. Portanto, vamos aí organizar para as próximas horas o início do novo transporte. Tá certo, a gente aguarda aqui então mais informações, depois a definição então do nome dessa nova empresa que passa a operar então a partir de amanhã. Prefeito Felipe Augusto, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. Gustavo, eu me comprometo a tentar informar antes do término do programa para que vocês possam anunciar
Então logo a Procuradoria Jurídica do município deu ok. Tá ok, obrigado. Pela oportunidade. Que Deus abençoe. Um bom dia a todos. Obrigado pela participação do prefeito Felipe Augusto. É isso aí. Então, né? A Ecobus opera ainda hoje aí com 8 ônibus, né? Precariamente. E vamos dizer que amanhã, né? Agora tem a fase de transição amanhã. Vamos dizer que na virada nas primeiras horas da manhã de sexta-feira teremos aí a nova empresa operando no transporte coletivo em São Sebastião, que tenhamos um serviço melhor. É isso que esperamos, né?